Olá, graças e paz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou, já vivenciou, já presenciou uma tempestade? É algo verdadeiramente assustador, não é mesmo? Mas e uma grande tempestade? Você já parou para pensar o estrago, os riscos que uma grande tempestade pode proporcionar? Quero falar com você sobre isso em nosso devocional de hoje. O texto de Marcos, capítulo 4, versículo 41, diz o seguinte: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é um texto que narra uma travessia, uma das vezes em que os discípulos de Jesus enfrentaram um grande perigo, uma tempestade no mar da Galileia. Interessante que alguns daqueles discípulos, eles eram pescadores, conheciam o mar, conheciam o movimento das águas, estavam habituados com as tempestades que eram recorrentes no mar da Galileia. Mas essa travessia que eles estão fazendo agora é uma travessia noturna. As tempestades que eles estavam acostumados a presenciar e que era comum no mar da Galileia, era muito mais comum acontecer durante o dia. Esta travessia é uma travessia noturna. E repentinamente, como qualquer tempestade, chegou a tempestade e os alcançou. Mas o interessante é que Jesus está no barco com eles. Eles estão indo em obediência a Jesus. Eles estão indo para o outro lado do mar da Galileia, porque Jesus os orienta a assim fazer. Jesus está no barco com eles, mas Jesus está dormindo. E quando eles estão no meio do mar, uma grande tempestade. O Marcos usa a palavra megas. Então, quer dizer que não era uma tempestade puramente, não era uma simples tempestade, não era um vento forte, era uma grande tempestade, de proporções talvez maiores do que eles jamais tivessem enfrentado na sua vida de pescador. E diante dessa grande tempestade, eles estão com medo, eles ficam com medo. É natural quando nós passamos por dificuldades, quando nós enfrentamos uma tempestade, talvez você esteja vivenciando uma tempestade hoje na sua vida. Seja ela na área financeira, seja ela na área familiar, seja ela na área profissional, seja ela na área espiritual. Nós vivenciamos tempestades. E eu quero destacar que os discípulos estavam em obediência a Jesus, mas isso não os poupou de passar pela tempestade. Significa dizer que mesmo quando nós estamos em obediência a Cristo, nós estamos suscetíveis a passar por dificuldades, a enfrentar tempestades, a enfrentar perigos de vida. É o que estava acontecendo com os discípulos. Esse mesmo texto, Marcos nos diz que a tempestade era tão grande, que as ondas eram tão grandes, que o barco já estava se enchendo de água. E os discípulos ficaram com medo. Mas eles tiveram uma atitude que ela tem dois aspectos. Um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que eles recorreram à pessoa certa. Eles clamaram por Jesus. Primeiramente, eles colocam a sua fé no barco. Eles confiam que o barco os salvaria, mas quando eles percebem que o barco, que era o símbolo de segurança deles, está afundando, eles então clamam por Jesus, Mestre. Mas o lado negativo desse clamor, desse chamamento, é que eles são extremamente desrespeitosos com Cristo. Eles dizem Mestre, o que denota respeito, mas na sequência eles falam algo extremamente desrespeitoso. Eles dizem, não te importa que pereçamos? Eles estavam dizendo que Jesus não estava nem aí para o sofrimento deles. Eles estavam dizendo que Jesus não se importava com o fato deles estarem com a vida em risco, estando em obediência a eles, estão atravessando o mar porque Jesus os ordenara. E agora eles estão passando por uma grande tempestade e Jesus está dormindo. Eles estão dizendo, Senhor, tu não te importas? Tu não ligas que nós venhamos a perecer? Tu não te importas que nós venhamos a morrer? Eles estão então repreendendo Jesus. Jesus então levanta, repreende o mar, repreende o vento. E há uma frase muito interessante de um comentarista bíblico chamado J.C. Riley. Ele diz: os elementos, se referindo ao vento e ao mar, ouviram a voz do seu Criador e, como servos obedientes, prontamente obedeceram. Então, a Bíblia diz, fez-se grande bonança. A grande tempestade foi transformada em grande bonança. Jesus tem poder para transformar grandes tempestades em grandes momentos de paz.
O alívio que Jesus traz é proporcional ao sofrimento que você está vivenciando. Ele pode transformar a tua dor, o teu sofrimento, em paz plena, paz. Mas para isso você precisa confiar nele, ter fé nele em meio à tempestade. Ele não prometeu que nós não passaríamos por tempestades, mas ele prometeu que ele estaria conosco na tempestade, que ele nos livraria na tempestade. Então confie. E aí quando Jesus opera esse milagre tremendo, os discípulos que estavam apenas com medo da tempestade, agora eles ficam atemorizados diante de Deus, porque se dão conta do pecado que cometeram, o pecado da incredulidade. E provavelmente não há forma de pecado mais contundente do que a incredulidade, porque a incredulidade leva milhões para o inferno, levará milhões para o inferno, porque não creram no nome do Filho de Deus. Como você enfrenta as tempestades da vida? Como você tem reagido diante dessa grande tempestade que todos estamos enfrentando, que é a tempestade da pandemia? Não faça como os discípulos. Não confiem em outro ser, ou em outro fator, ou em qualquer outra coisa, senão em Deus. É Cristo quem está no controle de todas as coisas. Por mais que você pense que Ele está demorando em agir, Ele não demora. Aquela máxima que nós costumamos falar, Deus tarda, mas não falha, é uma máxima falsa. Porque Deus nem tarda e nem falha. Ele tem o tempo certo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é o tempo kairos, é o tempo certo, é o tempo determinado, é o tempo oportuno. E quando chegar o tempo oportuno de Ele agir, não há pandemia que resistirá à sua voz. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Seja qual for o tipo de tempestade que você esteja enfrentando na sua vida, creia em Jesus. Ele pode te salvar. Ele pode mudar a circunstância. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Que Deus em Cristo nos abençoe.